Bem-vindos ao Sinal Dia todo mundo CL. tá assistindo esse aí, Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê da CL. Rolê da CL. Olá, meus participantes da micareta golpista de domingo. Está começando mais um programa Rolê ICL aqui no ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira. Hoje é sexta-feira, graças a Nossa Senhora Querupita. Eu não aguentava mais esta semana. A gente tem que lidar com um dia de cada vez. Se eu tivesse que lidar com dois, eu não aguentaria. Mas hoje é sexta-feira, está acabando a semana, mas só está começando esta insanidade que é o Rolê ICL. A partir de agora, 11 horas e 40 minutos. Talvez seja um pouquinho mais duro. A Carla Gamba, nossa querida jornalista, repórter da coluna da Juliana Dalpiva, estreou hoje no ICL, já estreou com áudio aqui, esse aí que vocês ouviram aí. Da Carla Gamba. Talvez seja um pouquinho mais duro. Talvez seja um pouquinho mais duro que está começando o nosso programa, porque a Débora Maganha vai até as 2 da tarde, agora o programa vai até a hora que ela quer. Estamos começando o programa falando, obviamente, sobre o que nos espera do carnagado, micagado, vocês chamem como você acharem melhor, que acontece no domingo na Avenida Paulista. Jair Bolsonaro e grande elenco procurado pela Polícia Federal estará na Avenida Paulista. Falaremos bastante sobre isso, falaremos sobre o julgamento de Sérgio Moro, que tem julgamento marcado para o dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade. Este também é tema do nosso programa desta sexta-feira. E já tem aqui vários pokémonzinhos acompanhando o programa. A Alina Alves, de Mogi das Cruzes, o Rodrigo Vilela, a Regina Jaco, o Joaquim Ferrari, André Graziano. o Segensgo, que nome difícil, a Sinara Castilho, o Thiago Duro, pesado e volumoso, como diria a Gabriela Varela, Samantha Alves, será que é aquela Samantha Alves? Acho que não. A Zaina Estela, o Deison Costa, de Jericoacoara, quem mais? Pesado e volumoso. Yuri Moura, bem rápido esse, hein? Parabéns, a velocidade muito boa. Será que é o Vitinho hoje? A gente já vai descobrir. Vou comer você, Guilherme. A Marisa Alves, a Denise Melo, todos e todas que estão aqui no programa de hoje. O áudio entrou lento hoje. Quem vocês imaginam que tá lá na técnica do programa? Mostra aí quem tá na técnica. Francamente, William. Nossa, bem bom. É tecnologia pura. É só uma narina que dá pra ver. Você me respeita, tá? Que eu sou o melhor profissional que tem na casa. Will. Oi. O Guilherme Bessa tá aí. Tô aqui. Pode assumir o... Não, pode assumir. Não, eu não ia falar nada, eu só vou falar aqui, ó, que das datas importantes hoje é aniversário do nosso querido Fábio Correia, ele comentou aqui no chat. Parabéns, sempre Fábio. Com a gente. Feliz aniversário. Desde o dia 1. Já vi nude dele lá no Zap. Que delícia. É isso, feliz aniversário, meu querido, tudo de bom, muito, que Deus abençoe e é nóis. Valeu. Valeu. Mandar um beijo pra nossa equipe toda aí, pra Laura, pra Giovana, pro Gabriel Vento, a Viviane Veras que está aqui. A Viviane Veras não trabalha mais. Não, agora vai ser só o Alex. Uma vez por mês. É o Alex, então. Que Alex? Que Alex? Não sei. Mas nossa equipe toda que está trabalhando no nosso rolê de hoje, ele, que está aqui todos os dias, porque ele não falta, ele é persona muito grata, Guga Noblar. Olá, meu pequeno Guga, bom dia pra você. Preparado pro carnagado, Guga? Olha, preparadíssimo, bom dia, meu querido Deluca, essa audiência maravilhosa, esse time lindo do ICL, tão competente, com Vitinho e Bessa. E é claro que tô aqui no aguardo, quem será que vai rodar primeiro? O Sérgio Moro perdendo o mandato ou o Jair Bolsonaro sendo preso, dependendo do que acontecer no carnagado, será ele, Jair Bolsonaro. Só notícia ruim, né? O Sérgio Moro podendo perder o mandato e o Bolsonaro podendo parar no chilindró. Realmente o Brasil está muito triste. A nossa moderação de comentário é do Alexandro Lima, o André Graziano mandou o nome completo aqui pra gente, então o Alexandro, francamente, o Alex, da nossa moderação de comentários. Vamos então para o nosso primeiro quadro, Tá Pegando Fogo! Tá pegando fogo, bicho!
O nosso Tá Pegando Fogo, vocês sabem, os temas mais prementes, como estava o César Calejão hoje no programa, eu vou falar palavras difíceis. Os temas mais prementes desse país são tratados aqui no nosso Pegando Fogo, e o nosso Pegando Fogo começa, é claro, com a Super Quinta. Falaremos sobre ontem e falaremos sobre domingo no nosso Pegando Fogo. Ontem, beleza, o Guga já caiu, começou o programa com 10 segundos de programa, o Guga já foi derrubado. Peraí, Guga? deu? Tá boa essa conexão? Será que tem que... Tá boa. Só ficou preto. E caiu de novo. Acho que não tá muito bom, não. Eu acho que não tá tão bom assim, porque não tá aparecendo você, Guga. Mas vamos lá, vamos introduzindo o assunto enquanto o nosso pequeno Guguinha volta aqui para nossa conexão. Ontem, na Super Quinta, na Polícia Federal recebeu o Bolsonaro e mais 24 investigados, entre eles Braga Neto, General Heleno e Valdemar Costa Neto, para interrogar sobre a tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro ficou calado durante o depoimento todo, mas é curioso que para uma entrevista ao programa Câmera Aberta de 1999, eu não era nem nascido, eu não sei que é esse, o Bolsonaro disse que era favorável ao quê? Vamos ver o que o Bolsonaro era favorável lá em 99. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável da CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Ele é favorável à tortura, mas aparentemente não é favorável à tortura dele mesmo. Será que se ele fosse torturado, ontem ele teria falado, nós aqui do ICL não defendemos a tortura, que fique claro, né? O Jair Bolsonaro, e ninguém deve ser torturado, mas o Bolsonaro defende a tortura, defendia. Será que continua defendendo a tortura? Mas a gente sabe que pelo menos ele não falou. O advogado do Bolsonaro, o Paulo Cunha Bueno, atribuiu o silêncio do Bolsonaro ao fato de que ele não teve acesso aos autos. Ele classificou o inquérito como inquérito semi-secreto. Vamos ver o que falou o advogado do Jair? Esse silêncio, quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional ao silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente-coronel Mauro Cid e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores, impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo, sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Guga, o advogado do Bolsonaro deu aí essa justificativa. Bolsonaro, que sempre foi favorável à tortura para fazer preso falar, né, investigado falar, curiosamente optou mais uma vez por ficar em silêncio. É um amarelão, é um imbrochável em ação, mais uma vez em silêncio, fugindo da tradição dos militares. Militar francamente tem essa obrigação de falar para esclarecer, né? E aí vários ontem, além do Bolsonaro, se calaram também, generais de 5 estrelas, com medo de se incriminar. O Bolsonaro, ele quer, claro, ter acesso à delação do Mauro Cid, ele quer ter acesso ao que está no celular da turminha bolsonarista que é acusada de ser golpista, porque tem muita coisa que a polícia conseguiu ali. Inclusive, celular do Wassef, o advogado dele, é um dos que mais tem coisa aí a vazar. Segundo a Globo News, tem novos inquéritos que poderão serem tocados a partir do que foi descoberto no celular do Frederico Wassef, o advogado do Bolsonaro. Então o Bolsonaro está em pânico, não quer se incriminar, quem deve teme, é melhor ficar caladinho. Ele e vários outros bolsonaristas se calaram, né? Teve um outro ali que falou, o Valdemar falou, o Felipe Martins falou, o Marcelo Câmara, que ficou calado ontem, disse hoje que quer falar. O Anderson Torres falou também. Anderson Torres, o pessoal, pelo jeito, né, um ou outro ali, talvez não queira servir de bucha de canhão do Bolsonaro. Agora, um que ficou caladinho foi o Braga Neto. O general Braga Neto nada falou, e esse
é o que pode acabar servindo aí como bode expiatório, né, para o Bolsonaro tentar se livrar dessa história. Os bolsonaristas, pelo menos, torcem para que o Braga Neto é que fique como o mentor intelectual dessa tramóia golpista e que o Bolsonaro se livre, né? Essa é a intenção deles e o Braga Neto, por enquanto, está fazendo esse jogo. O Deison Costa comentou aqui nos comentários, no nosso chat, novo lema do Bolsonaro, escondeis a verdade, isso vos salvará. Will, Oi. É o Deide Costa? Queria eu. Ô, Mas Will, é só o deixa eu Deison perguntar Costa. um negócio. Vocês estão muito falantes hoje, né? Não, só o que tá acontecendo com o Bolsonaro nessa imagem aqui? Me explica. Inclusive, Guga, o Bolsonaro cagão virou um dos trending topics do Brasil. O Bolsonaro ontem, né? sendo atropelado. Curioso. Trending topic todo dia já é alguma coisa sobre o Bolsonaro preso, Bolsonaro cadeia, aí agora Bolsonaro arregão, cagão no caso. E tem gente perguntando aqui, será que ele vai ficar quieto domingo também? Tá tão calado, né? Tão conciso. Será que o Bolsonaro vai ficar quietinho domingo ou será que ele vai falar alguma coisa domingo? Olha, nem Bolsonaro e nem Silas Malafaia, o Malafaia, poderão ser de fato o que eles são. Eles vão ter que ali tentar colocar uma máscara, passar uma imagem que não é exatamente a que eles costumam passar. Eles têm prometido não bater de frente com o Xandão, porque o Bolsonaro está no limite para ser preso. Se esse sujeito cometer crime de novo, né, crime reiterado, aí ele vai para a prisão, pega uma preventiva. Então, a gente sabe que o Bolsonaro, como está escrito aí, é um cagão, é um amarelão, ele não é imbrochável e ele morre de medo de parar no xilindró. Ele precisa do leite condensado dele antes de tentar dormir, porque ele sofre de insônia, ele dorme muito mal, o Bolsonaro. Na prisão, imagina, aí é que ele não vai dormir mesmo. Esse sujeito aí, ele é muito mimado, ele não aguenta cana não, parar em cana não. Então ele vai tentar, pelo jeito, evitar isso. Mas quando ele diz para a turba dele, não façam manifestação antidemocrática, isso também é um apito de cachorro. É óbvio que os manifestantes, vários, estarão ali fazendo sim manifestação antidemocrática, atacando o Xandão e STF de uma maneira antidemocrática. É isso que pode acontecer. Xandão. Se o Bolsonaro não for firme, ou se de alguma maneira ele incitar isso, aí é xilindró também. Mas, como eu disse, ele é muito arregão e não creio que ele vai querer se vir de Marte da extrema-direita. O Gustavo Lima perguntou aqui as notícias, iclnoticias.com.br. Enquanto você está ouvindo o programa, pode ler notícia, tá liberado para entrar no nosso site para ler notícia. Cara, o Grosso chegou, como falou, o presidente Lula falou que em setembro o Grosso ia entrar, atrasou. Além disso, Guga, Grosso chegou! Aí, achou o áudio. Além disso, Guga, o Bolsonaro só falou em um momento ontem, o Igor Gadelha trouxe na sua coluna no Metrópolis, o único momento que o Bolsonaro falou. O questionário da Polícia Federal inclui perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero para todas as pessoas que são entrevistadas pela Polícia Federal. E aí, o delegado da Polícia Federal que entrevistava o Bolsonaro perguntou se ele era cis. E aí o Bolsonaro perguntou, o que é cis? Para explicar para você, também eu sei que aqui o nosso público não é besta que nem o Bolsonaro, mas caso alguém não saiba, cisgênero é quem tem uma identidade de gênero equivalente à identidade, ao gênero que foi atribuído ao nascimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa cis, o Guga é uma pessoa cis, mas aí como comparação, a Erika Hilton, nossa deputada federal, é uma mulher trans, porque ela tem uma identidade de gênero diferente da identidade que foi atribuída ao nascimento. Tem gente que é não binária também, que não se enquadra em nenhum dos tipos de identidade de gênero, mas o foco é que o Bolsonaro não sabia. E aí, Guga, para uma pessoa que está assistindo o Rolê Sério, eu até permito que a pessoa não saiba e aprenda com a gente. Para um ex-presidente da República, é difícil imaginar que o cara não soubesse o que é. Ele se fez de besta mesmo, né? Ele é, né, um pouco ignorante, de fato. Bolsonaro não é alguém que recorre à leitura, e ele tem ódio de jornalista, ele não se informa por jornal, é um sujeito ignorante mesmo, enfim, desinformado. É possível que ele não soubesse, e eu queria ter visto a cara dele na hora em que fizeram essa pergunta, já que esse tipo de pergunta agora está sendo feita a quem está depondo a Polícia Federal, é um procedimento que passou a ser adotado durante o governo Lula e tem a ver com diretrizes para,
poder fazer de uma maneira adequada e colher de uma maneira adequada o depoimento de quem for trans, por exemplo, né? E de quem não for cis. Então, vai muito contra aquilo que a guerra cultural do bolsonarismo prega. E aí eu queria ter visto a cara do Bolsonaro, além de estar depondo a APF por ser suspeito de ser um golpista, de cometer um crime dessa natureza, ainda tem que responder àquelas perguntas que esses populistas da extrema-direita lutaram e lutam contra, né? E abominam. Então, e ele não entendeu, eu acho, De Luca, porque ele se colocou nessa posição de ainda perguntar para o delegado o que é. E aí ele teve que levar uma lição sobre isso. Eu acho que se ele soubesse, ele teria ficado calado, não teria se sujeitado a levar uma lição do delegado da Polícia Federal. Ó, tem um tweet aí que mostra a Polícia Federal para Bolsonaro. É um videozinho, mostra o vídeo aí. É o meme... Respondeu com sinceridade. Que história é essa que tu virou uma cis? Quê? Tu é cis? Hã? Tu é cis? O que é isso? Eu soube que tu tinha se descoberto Bolsonaro, uma sim. mulher cis. Eu não sei nem o que é. Tu é cis, mano. Mas você é meu pup. Tá, o Bolsonaro. O Bolsonaro assim pra Polícia Federal. Que história é essa? Sendo entrevistado. Você é cis. O Yuri Moura perguntando quem é responsável por essas imagens, Vitinho ou Guilherme Bessa? Quem é responsável, Vitinho? Só pra saber quem é que ele tem que xingar. Assim, depende muito, entendeu? Então depende muito. Pode xingar os dois. O Thiago, então, não pintou um clima com o delegado. O Vinícius Soares, turma das imagens do rolê, estragando o almoço de geral de segunda a sexta-feira. Pelo menos a gente mostrou o pé do Milei hoje, né? Podia ter sido pior. Pois é. E o Fábio Correia, petição para levar o Vitinho pro Tribunal de Haia, ele claramente está nos torturando. A Luísa Barros, é o Vitinho responsável por colocar essas imagens? É o Vitinho, gente. Então, vocês entendem porque que eu fico irritado todos os dias aqui no programa. Hoje é o vento, né? Não, mas a culpa é sempre sua. A culpa é sempre sua. E aí, Guguinha, agora falando sobre o domingo, né, sobre o carnagado, micagado, micareta golpista, chame como você achar melhor, os advogados veem o risco de prisão, né, existe um medo crescente nos advogados do Jair Bolsonaro de que ele seja preso. Sem consultar a defesa de Jair, 2 advogados de Curitiba decidiram fazer um pedido de habeas corpus preventivo para que o Bolsonaro participasse do ato no dia 25. No habeas corpus, os advogados bolsonaristas alegaram que, após a apreensão de passaporte, prisão de Bolsonaro é medida vislumbrada num horizonte próximo. A defesa oficial de Bolsonaro pediu para que o pedido de habeas corpus fosse desconsiderado. Os advogados do Bolsonaro pediram para que fosse desconsiderado. Esse atropelo é digno das trapalhadas do bolsonarismo, mas é bom ver que eles estão desesperadinhos, né, Guga? Porque assim, eu não saio de casa com habeas corpus preventivo. Não, colocaram o pé do Milei. Eu não venho pro ICL com habeas corpus preventivo. Por quê? Porque não cometo crimes. Então eu tô muito tranquilo. Você tem habeas corpus preventivo aí com você? Será, William De Luca? Não tem nenhum. Não tem. O Vitinho precisa ter, porque o Vitinho comete crimes sequencialmente. Certamente. Mas a gente não tem, a gente não comete crimes. O Bolsonaro aparentemente precisa, né, Guga? Pois é, Bolsonaro tá se tremendo. Mas tem gente ali no entorno dele torcendo para ele ser preso, né? Tem uma galerinha ali que acredita que se o Bolsonaro parar ali no Chilindró, vai crescer ainda mais a pressão e, enfim, a popularidade de Jair Bolsonaro. A extrema-direita vai ganhar força, como ganhou o Trump. Eles acham que o Bolsonaro pode conseguir seguir aquela estratégia ali do Trump de posar de vítima. O Trump nos Estados Unidos cresceu muito depois que passou a responder processos, e muita gente ali atribui o crescimento dele exatamente a essa exposição e a essa narrativa que ele construiu de ser uma vítima perseguida pela justiça. E nos Estados Unidos a gente tem muito idiota que compra isso de fato. Inclusive metade lá dos americanos acredita que teve fraude na eleição. Metade do país. Aqui no Brasil não é assim. Aqui a gente tem 12% de bolsonarista raiz que vai comprar esse tipo de narrativa. Enfim, o Bolsonaro sendo preso, eu aposto que ele vai perder parte da popularidade. Ele não vai ganhar, como aconteceu com o Trump lá. Mas tem, sim, bolsonarista que acha que isso pode acontecer. Então, na torcida deles, é para o Bolsonaro virar um Marte. E aí tem essa briga. Tem ou não tem habeas corpus? O Mangabeira Unger, o filósofo que já foi
né, muito associado à esquerda, aos progressistas, pensou em pedir também para que tivesse um habeas corpus para o Jair Bolsonaro. E ele depois arregou, voltou atrás, mas tem sim, de fato, essa discussão no entorno do grupo do Bolsonaro, uns querendo dar um jeito de livrá-lo da prisão e outros torcendo para que ele acabe preso. Se o Bolsonaro não falou, a gente falou sobre quem abriu o biquinho, né? O passarinho fez bu. O Valdemar falou, né? Lembrar que o Valdemar não pode falar com nenhum dos outros investigados, nem seus advogados. O Valdemar não vai na manifestação domingo, inclusive, né? Que a gente vai falar logo em seguida, né? No CAR da Gado. Mas o Valdemar falou. O conteúdo a gente não sabe ainda, né? Não foram revelados os conteúdos dos depoimentos dessa quinta-feira. O que a gente sabe, Guga, é que o Valdemar cortou o salário do Braga Neto e do Marcelo Câmara, investigados na narrativa da tentativa de golpe. O Braga Neto ganhava 40 mil reais por mês como uma espécie de, abre aspas, responsável por logística e organização de palanques eleitorais, sabe-se Deus o que seja isso. Nossa Senhora. E o Marcelo Câmara ganhava 20 mil reais por mês para ser xeleléu do Bolsonaro. Os seus saláriozinhos foram cortados, Guga. Pois é, agora eu quero ver, né, como é que faz sem o salário do Bolsonaro, não. Bolsonaro é o garoto propaganda do PL. A gente não sabe o que o Valdemar piou, o que ele cantou. Tem o Felipe Martins, que também falou, aquele que fez o gestinho supremacista branco, né? Aquele lá também cantou. E o Valdemar, é claro, que o Bolsonaro já estava, a gente já tinha dito isso aqui, né, no rolê antes do depoimento, que uma das preocupações do Bolsonaro era se o Valdemar iria cantar. O Bolsonaro, de fato, não estava muito confiante com relação ao Valdemar, e ele achava que o Valdemar deveria ter tido uma postura mais dura, depois de ter sido preso, de realmente mais retrucar, dura no sentido de retrucar o Xandão, de bater no Xandão, e não teve isso. Talvez seja um pouquinho mais duro. Ficou na dele. Então, já foi um sinal ali para o Bolsonaro. O Bolsonaro estava preocupado, e o Bolsonaro, pelo jeito, tinha razão de estar preocupado, porque o Valdemar falou, né? Falou o que saberemos em breve. Ele tem muito o que dizer, sim, se ele quiser, mas ele ainda mantém o salário do Bolsonaro. Veremos se ele vai em algum momento delatar alguma coisa que possa levá-lo a romper ou não com o Bolsonaro. Já rompeu, pelo jeito, com o Braga Neto, com o Marcelo Câmara, só falta o chefinho. A gente vai falar sobre manifestação na sequência, mas essa aqui a gente tinha que trazer, Guga. Lembra do padre de Osasco, que também foi investigado lá na semana retrasada, e que foi alvo de busca e apreensão? Ainda sobre a BIM paralela, nem era sobre o caso dos atos golpistas. O padre José Eduardo de Oliveira Silva entregou aos policiais seu celular sem a senha. E o que ele diz? Por que motivo ele não tem entregado a senha? Sigilo sacerdotal, de acordo com ele. Segundo ele guarda confidências dos fiéis no seu aparelho. Ele é da paróquia São Domingos de Osasco e foi alvo da Operação Tempus Veritatis, também ligado ao golpe de Estado. O cara mandou essa, Guga, que não pode dar senha do celular porque tem confissão de fiel lá. Agora Deus vai ficar ligando, pelo amor de Deus. O cara o celular virou um confessionário. Confessionário é inviolável. O que você diz no confessionário para o padre, ele de fato pode guardar como sigilo. Tem gente que vai lá e confessa que matou alguém. Agora, o celular do padre virou confessionário também, isso é piada. Esse sujeito tá querendo esconder alguma coisa ali, hein? Tem coisa nesse celular, e não é pecado de fiel da igreja, não. Eu acho que é pecado de político mesmo e de golpista que tramou golpe, sim, e que esse sujeito acabou auxiliando. Tem que pegar esse celular, não cai nessa cascata não, porque esse padre não tem nada de santo. Falando agora sobre a manifestação especificamente, o nosso segundo tema de hoje, o primeiro tema era um mix, um pupurri de bolsonarices, a super quinta de depoimentos que aconteceu ontem. Mas sobre a manifestação, Guga, o Bolsonaro vai ficar hospedado no Palácio dos Bandeirantes, na sede do governo do estado de São Paulo, a convite de Tarcísio de Freitas. Vai fazer reuniões preparatórias por lá com aliados, deve discursar na manifestação ao lado de Ronaldo Caiado, governador
de Goiás, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A expectativa dos bolsonaristas é que 700 mil pessoas compareçam na Avenida Paulista para participar desse ato, e o Bolsonaro vai ficar hospedado em São Paulo como, Guga? Isso mesmo, às nossas custas, no Palácio dos Bandeirantes. Esse daí é um mamateiro, né? Esse não gasta um centavo do dinheiro dele. E essa grana que a gente falou, que ele cortou do Braga Neto, que ele cortou do Marcelo Câmara e que ele paga o Valdemar Costa Neto ao Bolsonaro e à Michelle, é dinheiro público, obviamente. É tudo sempre grana pública e ainda vai ficar hospedado ali no Palácio do Bandeirantes, porque ele mandou, né? Não é porque ele foi convidado. A gente sabe que Tarcísio não tem como recusar um pedido de Jair Bolsonaro. E a gente vê Tarcísio se submetendo a isso. O Caiado, lá de Goiás, que infelizmente também é outro que se sujeita a se rebaixar, a ficar na sombra do Bolsonaro. E o Jorginho Melo, que é o de Santa Catarina, ele está nos Emirados Árabes, ou ele ia, né? Estava indo, ou está lá. Enfim, ele está tendo que remanejar voos internacionais simplesmente para comparecer a esse evento patético, ao custo, esse remanejamento, de R$30 mil. Então, só para o Jorginho participar desse evento, a gente vai gastar mais R$30 mil, óbvio que vai ficar na conta também do erário público. Então, é um escárnio e é, obviamente, um ato golpista, mais uma vez golpista, como se o Bolsonaro não tivesse espaço para se defender na justiça, e ele tem. Ele está dizendo que vai estar ali para se defender do que a justiça tem colocado contra ele. Esse espaço está ali na própria justiça e ele quer passar essa imagem de perseguido ainda. Falando sobre o ato em si, o Carnagado, Guga, vai ter até pulseirinha VIP, você sabia? Vão ser 2 trios elétricos, um pago pelo Malafaia, atravessados na Avenida Paulista, formando um L. Faz o L, trio elétrico do Bolsonaro. E no veículo... Eu tô pensando aí, aparecer lá. Aqui no nosso chat, vocês querem que eu vá de qualquer jeito, né? Que querem que eu apanhe, que eu morra, vocês me amam muito. No veículo onde o Bolsonaro estiver, só pode entrar quem tem pulseirinha VIP. A próxima é vender abadá, né, Guga? Eu tô tentando descobrir aqui o nome de uma raça de gado mais caro. É Narlone? Eu tenho uma marca. Nelore. Tem uma raça de gado. É o quê? Nelore. Neroli. Aqui é rei do Nelore. gado. Né? Isso, Nelore. Nelore é os que vão ter, então, a pulseirinha VIP. Só esses, né? Porque o Bolsonaro criou agora essa. Vai ser um evento que vai ter pulseirinha VIP, vai ter gado VIP ali participando. Só vai chegar perto de Jair Bolsonaro quem ele realmente quiser que esteja ali. E vai ter eles vão construir ali um espaço que vai ficar em forma de L. Foi isso que eu achei mais curioso. Em formato de L, o público do Jair Bolsonaro, ou seja, ele vai fazer um L gigante durante a manifestação dele, com pulseirinha VIP. Será que a área VIP aí, é a área que vai ser presa junto com ele? Olha, Guga, aí, ó. Se ele a galera na área VIP lá do Bolsonaro. Aí, ó, o Nelore. Área VIP, Nelore. Essa é a área VIP. Terminamos, Guga, o nosso papo sobre Bolsonaro para deixar as pessoas almoçarem. Agora a gente vai voltar com temas muito mais leves do Macetada. Vocês vão ver. Imagino. A gente deixou de falar do Jair Bolsonaro para falar sobre Sérgio Moro. Olha que coisa bacana. Vocês não estavam reclamando? Vamos falar sobre ele mesmo, o Marreco de Maringá. Imite um marreco, Guga. Eu, minha conge. Vem cá, tem alguém falando erário público? Não, eu falei errado, né? Erário, tá certo, erário público. Quem tá corrigindo você? Mandou vários. Erário público, não. Mas não. É erário público, é dinheiro público, não é erário público, é erário. O Marcos Campos, e não é dinheiro. Como é que chama dinheiro público? O que é erário? É dinheiro público. Eu vou jogar no Google. Realmente agora estou na dúvida. Erário público. Falei bobagem? Aí, é o conjunto de bens públicos. Tá certo, para de corrigir. O Guga não erra nunca. O Guga está sempre correto. Erário público está certo. O Guga, não se preocupe. Beleza. Vamos falar sobre Sérgio Moro ou sobre o Roberto Carlos, como imita o Guga Noblar. E parece mentira, mas não é.
O Sérgio Moro tem o seu julgamento iniciado para o dia 1º de abril, Guga. Olha só que coincidência deliciosa. O ex-ministro... É maldade isso. É maldade. É óbvio, isso. É óbvio que foi de propósito, mas não tem nenhuma dúvida que não foi de propósito. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro é acusado de abuso de poder econômico. A ação que está no TRE-PR do Paraná aponta que durante a pré-campanha, o ex-juiz da Lava Jato teria obtido vantagem na corrida pelo Senado ao gastar mais de 2 milhões. Lembrando para vocês, o Moro estava num partido e era pré-candidato a presidente. Aí ele saiu desse partido, gastou a grana toda do partido, rodou o Brasil como pré-candidato a presidente, saiu do partido e foi para outro ser candidato ao Senado. E aí a galera está... o Moro acha que é festa da mexerica, mas não é festa da mexerica, vai responder e ele já é dado como ex-senador lá em Brasília, né, Guga? Já perdeu o Playboy. Ele gastou, você pode gastar, eu acho que são 4 milhões, ou um pouco menos que isso, para uma campanha para o Senado. É até menos que isso. E ele gastou mais de 4 milhões se você unir o que ele usou para se promover enquanto dizia que ia disputar a presidência com o que ele gastou quando se fez propaganda eleitoral para virar senador. Então, você tem que juntar as duas propagandas, tanto de presidente quanto de senador, como valor. E você tem que estar abaixo do limite para o Senado, e ele ficou bem acima. Ele falou, não, o que eu gastei para a presidência foi uma coisa, para a campanha do Senado foi outra, mas ele se promoveu durante todo o processo eleitoral, então você tem que unir esses gastos e teria que ter ficado abaixo do limite do quanto você pode gastar para uma campanha para o Senado, e ficou muito acima, repito, por isso que ele vai rodar. E aí eram 2 ações ajuizadas, uma pelo PL do Bolsonaro. Esse sujeito é tão submisso hoje à sombra, né, ao reacionarismo, ao bolsonarismo, que ele é toda hora enxotado, leva a bronca do Bolsonaro, foi demitido, o próprio partido do Bolsonaro está caçando o mandato dele, e ele mesmo assim continua ali, sem de maneira alguma hoje provocar algum constrangimento ao Jair Bolsonaro. É um cara realmente submisso hoje ao reacionarismo, mas está no final de carreira, vai levar um pé na bunda. A aposta toda aqui de Brasília é que ele vai perder o mandato, até porque agora o juiz do caso foi trocado. O juiz que estava antes com esse caso se aposentou, saiu da comarca e entrou um novo. E quem indicou esse novo foi o Lula. Então, uma red flag aí pro Sérgio Moro, né? É uma bandeira vermelha e vai dar ruim. O Fábio Camargo e o Thiago estão explicando aqui que erário público é redundante, é tipo entrar pra dentro e sair pra fora, porque erário entendi, sempre público, erário. Entendeu? É só erário. Desculpa, entendi a idiotice. Vai lá, professor Pasquale do chat. Vai, professor Pasquale. Mas existe, o que é erário público? Erário é público, entendeu? Se não é público, não é erário. Porque erário é dinheiro público. Entendeu? Não, sim, mas eu tô vendo. Não, sim, não faz sentido. Correto eu dizer erário público? Tem essa pergunta. O erário público é, na verdade, um pleonasmo, então é isso mesmo, a gente falou bobagem. Guga burrão. Errou! Errei! Vivendo e aprendendo. Erário, óbvio, erário, não precisa de público. A Silvia Prata disse que ama a gente, que a gente também te ama. A Rosane Vivaldina, muito querido vocês dois. Você também, Rosane, um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aqui o nosso programa. Quem que eu xinguei aqui? Eu xinguei o Marcos. Marcos, você tava certo, a gente é burrão. Obrigado por ter corrigido a gente aqui no rolê. Agora falando sobre injustiças, né? Já que a justiça está indo atrás de Sérgio Moro, a injustiça paranaense. O Tribunal de Justiça do Paraná confirmou ontem a condenação do deputado Renato Freitas, do deputado estadual do PT do Paraná, pelo crime de desobediência a agentes de segurança. A decisão de segunda instância não apenas ratificou a decisão anterior, como também resulta na perda de direitos políticos do parlamentar, inclusive podendo levar à sua cassação. Aconteceu em 2017, quando guardas municipais foram acionados por moradores devido a uma perturbação de sossego no bairro São Francisco, em Curitiba. Segundo o relato dos agentes, os suspeitos, ao lado de um veículo com as portas abertas, estavam com um volume muito alto. A abordagem teria sido dificultada com a resistência... Tem que perder o mandato.
tem que ser apresentada pelos suspeitos que, segundo os agentes, disseram diversas ofensas, incluindo termos como guardinha de bosta. O Renato Freitas não tem um minuto de sossego no seu mandato, né, Guga? É patético. É golpista tentando dar golpe o tempo inteiro. A impeachment do Lula provocou uma guerra com Israel. Que guerra? Renato foi desacato, quer inventar um caô. A gente não pode jamais confiar nesse tipo de relato da polícia. Primeiro de tudo, polícia, o que ele diz, é óbvio que ele tem a fé pública, mas a gente não é idiota, a gente sabe como é que é a polícia do Brasil, a gente sabe que isso aí precisaria obviamente ser investigado, e aí é complicado, porque a investigação também parte da polícia. Eu não confio nisso, é uma história fraquíssima. É patético muito ruim, Renato, por conta disso. O tempo inteiro é uma história mais fraca que a outra. É o tempo inteiro a direita tentando dar golpe na esquerda. Esses caras da extrema-direita, eles não conseguem conviver com a oposição, com aquele que é adversário político. Eles tentam criminalizar o tempo inteiro. É a jogada dos caras. É professor doutrinador, é jornalista, é artista que rouba na rua ou é pedófilo. Você vê que é sempre para tentar criminalizar. E o Renato passa por isso o tempo inteiro. Os caras ficam procurando criminalizar o Renato de todas as maneiras, mas não vão conseguir, velho. Eles não vão conseguir. Ele é muito forte politicamente hoje em dia, exatamente por ser alguém que passa valores que são respeitados, admirados e compartilhados por muita gente. Ele é um sujeito que hoje em dia tem uma força e uma voz muito forte, e não vai ser uma bobagem dessa que vai derrubar Renato. A Silvia Prata diz que esse rapaz, o Renato, é um herói no meio de canalhas que não suportam sua presença. E a Juliana Duarte deu uma passadinha de pano aqui e falou que o Guga não sabia porque ele foi alfabetizado em latim. Então é por isso que o Guga Obrigado, não sabia sobre isso. Tempus verat. Não sabe nem falar. A Jordana Lima... Tempus veritate. Tempus veritate. Teve que ler. A Jordana Lima e o Renato é luz. Eu nem cheguei a achar. Tô enchendo o saco. A Jordana Lima. Renato é luz nos dias de hoje, temos que proteger. E a Ilka Sintra, beijo pra Ilka, querida. Renato Freitas é gigante. Agora, enquanto o Renato Freitas é perseguido, Guga, sabe quem tá numa boa e sabe que não vai acontecer nada com ele? O Gustavo Gayer, o deputado federal do PL do Goiás. Ele apagou a postagem que ele fez ontem. A gente mostrou aqui no programa a postagem. A montagem não pegou bem, né? Ele fez essa postagem. Apagou a postagem. Fingiu que nada aconteceu, mas o estrago já tinha sido feito. A AGU apresentou ao Twitter uma notificação extrajudicial para que a plataforma remova a publicação, que ele já tinha apagado. Não adianta bosta nenhuma o pedido da AGU. A AGU diz que o conteúdo é criminoso e também pediu os dados da publicação sejam preservados, pois a justiça ainda deve ser acionada para que o bolsonarista seja responsabilizado criminalmente. Sabe o que vai acontecer com o Gustavo Gayer em relação a isso, Guga? Isso mesmo, nada. Pois é, nada, mas pelo menos ele vai passar por mais um constrangimento de ser defenestrado nas redes sociais por ser um propagador de fake news e de discurso de ódio. Esse sujeito que não tem nada a acrescentar para a política. O que há de pior hoje na política é exatamente esse daí, esse Nicolas Ferreira, é tudo na mesma laia. Aqueles que espalham o tempo inteiro polarização, ódio político. Polarizar politicamente, ok, mas polarizar com ódio, criminalizando os adversários como eles fazem, tentando colocar o Lula como um nazista. Esse sujeito é baixo, é alguém que precisa pagar por isso de maneira pela lei, né, com a lei cobrando, com a justiça cobrando. Isso não vai acontecer, a gente sabe, mas que pelo menos as redes sociais cobrem também esse sujeito. Seguindo na nossa editoria de crimes, para fechar o nosso melhor... Adoro essa foto do Gustavo Gayer. Para fechar a nossa editoria de crimes, como a gente noticiou ontem, o Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro de uma mulher numa boate em Barcelona, em dezembro de 22. A defesa vai recorrer, mas essa não é a novidade, Guga. A novidade é que o Daniel Alves vai continuar recebendo R$450 mil do seu São Paulo, do soberano, por conta de uma dívida, né? A dívida se dá por conta do rompimento de contrato entre o ex-jogador, em setembro de 2022, e com isso, eles ainda uma dívida de mais de 20 milhões de reais, vai continuar recebendo R$450 mil até o final de 2025, Daniel Alves,
É claro que o São Paulo não tinha como adivinhar, né, que ele ia cometer um crime na sequência, mas é ruim demais, né, Gugu? O São Paulo ter que continuar pagando o salário pra esse bandido. 20 milhões ao todo, é isso? 20 milhões, 450 mil até o final de 2025. Ô, Will, se eu for preso, o ICL vai continuar me pagando? Se você for preso, a gente vai fazer uma festa, Vitinho. Guga, faz um comentário. Sacanagem. Não entendi essa risada do Guga, riu muito. Não, mas foi. Eu que não tava. Eu sei que ele te zoou o tempo inteiro, mas eu não estava esperando exatamente essa resposta. Agora, a gente tem que também, de certa maneira, comemorar a prisão do Daniel Alves, por menor que seja, pelo menos serve de exemplo e mostra que não é porque você é um sujeito milionário que recebe 450 mil por mês, que é um dos grandes nomes da história do futebol recente, uma pessoa poderosa publicamente, com tanto espaço na mídia, não é porque você é poderoso que você vai escapar da lei. E é interessante a gente ver alguém como ele pagando. A gente sabe que no futebol tem outras histórias desse tipo também, então que fique de exemplo o Daniel Alves, esse final de carreira melancólica desse sujeito. É uma pena saber que o meu São Paulo vai ter que pagar tanto dinheiro para um sujeito que neste momento só merece passar por esse tipo de situação onde ele vai sofrer e refletir, não receber uma bolada na conta bancária. Não era o que eu queria ouvir. Queria receber uma bolada no céu da boca. Vamos agora para o nosso quadro, o melhor que você ouviu, vinhetinha. É menor a vinheta agora? É uma versão pocket? Eu errei a boca. Foi ansioso. Normal, pra quem não sabe, eu nasci de 6 meses, é por isso. Por isso que você é desse tamanho. Eu errei a bolada do queixo, na verdade. Vamos ao melhor que você não viu. Você pode participar, já até outra tarde embaixo, mas a Laura Couto está alcoolizada hoje, trabalhando já no modo fim de semana. O melhor que você não viu, você pode participar, mandando sugestões pra gente através das minhas redes sociais, no @DelucaWilliam, no Instagram e @Deluca no Twitter. E você também pode mandar para o pequeno Guga Noblar, o @Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive no Privacy. E você pode mandar também para o nosso Zap, cujo o telefone, eu estou falando devagar até a vinheta chegar, porque eu não lembro qual é, 11 98899 2893. Pode mandar também suas sugestões de conteúdos para que a gente mostre aqui no melhor que você não viu. E o melhor, o Guga, a gente começa já. Oi. Rapidinho. É que disseram que eu e você somos iguais. Que a gente é sensual igual. Beleza. Valeu, olha pessoal. A risadinha da Beleza, pessoal. Obrigado. Não vou mais Obrigado, viu, rapaziada do chat. Essa aí pode banir do chat, eu não quero mais. Não, vamos voltar. E aí, o Guga, a gente vai começar o nosso melhor que você não viu com um vídeo espetacular. Uau. Vamos ver. Você sabia, Guga, que o presidente Lula já morreu e foi substituído por clones? Eu sabia. Mas os clones estão pedindo demissão do emprego de clone do Lula. Presta atenção, olha que genial. Bom, a minha história é bastante inacreditável, digamos assim, né? Eu vou falar, mas eu sei que as pessoas não vão acreditar, digamos mas assim. Eu tenho a obrigação de falar o que eu estudo não e vamos que eu tenho acreditar. visto, né? E essa pessoa que tá ali já não é mais original há muito tempo, todo mundo sabe disso, até tem várias fotos aí, né? E eles vão trocando, tinha 5, agora parece que um se foi, depois ficou 3, depois ficou 4, e agora tem o último, né? São atores, a cara do né? Guga é maravilhosa. Atores, não é original. É inacreditável, Tá aprovado. Tá aprovado. Que é uma tecnologia que existe. Eu vi uma essa semana que diz que ele fez uma cirurgia do quadril e saiu andando. Impossível. Diz que é impossível sair. Diz que tem várias pessoas que são... que fazem parte da equipe, né? São atores. Eu tenho aqui um monte de foto, até eu mostrei. Um monte de foto, tá comprovado. Atores contratados que vestem uma máscara, que é uma tecnologia de Hollywood, né? Que é um maluco, um processo perfeito, tu olha assim, nem as pessoas de perto veem, que a pele exatamente, né?
Não é um plástico, é uma coisa assim... Uma borracha, um látex muito bem feita. Uma coisa assim muito bem feita, com os cabelos, com tudo. É verdade, Guga. As pessoas não notam, então eles estão usando... Tem hora que aparece um, tem hora que aparece o outro. Eles revezam. Conforme, agora parece que já 2 ou 3 já desistiram da... 2 ou 3 desistiram. E eles só tem um agora, ele tá meio escondido porque é o último, né? O último cartucho. Se esse aí ficar doente, não tem o que fazer, né? Essa é a informação que eu tenho. Eu sei que parece ridícula. Mas parece ridículo. Muito comprovado. Parece. É um ser maluco. Tá muito Talvez é por isso que ele anda viajando muito, talvez? Pra disfarçar, porque se ele aparece ali, eu queria até te achar, mas eu não vou achar. Não vai achar. Guga, e aí isso parece... tinha várias fotos, hein? Não achou parece que realmente não tem muito que dizer. É verdade, o Lula morreu, foi substituído. É verdade, não tem o que fazer. Esse cara, ele virou comentarista da Jovem Pan, porque depois dessa pérola aí é capaz dele conseguir um emprego lá. Tinha uns ali que eram desse nível de alucinação, né? O Paulo Figueiredo, Zoe Martini, Constantino, é esse tipo de alucinado aí que acreditaria numa bobagem dessa. Gente, vamos parar de não acreditar que é o Lula, de odiar o Lula a ponto de não querer nem admitir. Olha lá a máscara aí, ó. Que é ele a máscara essa aí que o pessoal usa. É a máscara. O pessoal dessa máscara botaram aí. o Vitinho, pegaram o Vitinho da equipe. É o Vitinho do que Lula, faz. Meteram uma máscara e é o Vitinho. Imita o Lula pra gente aí, Vitinho. Ô, companheiro. Aí, ó, é o Lula. É perfeito. O companheiro Vitinho, sua imitação tá um pouco capenga. Ó, aí, ó. Eu faço aí, ó. É igual. É esse aí, é a tecnologia. O pessoal tem que... Made in Vitinho. É essa tecnologia. Mas te falar, ó, eu já vi o Lula de longe, não parecia ser o Lula da TV, tá? Assim, às vezes o cara não tá tão errado assim. É verdade. Olha, a Jordana Lima dizendo, fonte, estão dizendo. A Ilka Sintra, o Lula abriu franquias. A Kelly Cristina, feliz a Janja de ter 5, inveja. Imagina, a Janja tem 5 Lula pra usar, gente. O Yuri Moura falou, o Vitinho tá fraco, mas isso aí é todo dia. A Glaucia Silva, daqui a pouco vou dizer que o Lula é, na verdade, um vampiro de 100 anos. E o Rafael Rodrigues diz que um amigo dele procurou o Google no Privacy, mas não achou. Você não procurou direito, talvez tenha um outro nome. Tá. Oi. A gente conseguiu uma imagem aqui que é difícil de refutar agora. Ó. Aí, não tem como. Agora acabou. Se vestindo de Lula. Acabou. Tá? Acabou. Não tem como. Eu vou ter que confirmar que é isso mesmo, tá certo, não tem o que fazer. A gente tem quanto tempo de programa? Só pra 15 minutos. Tem tempo que só o caralho, né? 15? 13. Tem tempo que só a porra. Na real são uns 12. 2. Acabou o programa, gente. Tchau, da semana que vem. Os clones do Lula, né? A gente viu aí a guerra dos clones do Lula. E agora um outro vídeo que rodou bastante nas redes sociais também é de uns amigos da Laura Couto. É a galera que estuda, faz faculdade de medicina no Albert Einstein. E às vezes, Guga, a gente fica muito feliz por gente rica ter internet para poder proporcionar momentos como esses que você vai ver agora pra gente. Claro. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu venho de helicóptero todo dia pra faculdade. Eu faço medicina no Einstein. E é óbvio que eu estudo no shopping JK. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu venho vestido pra faculdade como se eu estivesse no JK. Eu faço medicina no Einstein. E é óbvio que eu tenho que explicar pra todo mundo que a gente joga com a mesma. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que as pessoas vêm tirar foto na minha faculdade. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu só uso roupa da Atlética. Eu faço medicina no Einstein. É óbvio que eu tiro foto da passarela toda vez que eu venho pro hospital. Não é. Não é. E o mais legal, Guga, duas ponderações. A primeira delas é a diversidade étnica, né? Dos alunos. Poxa, percebe-se. Do pessoal que faz medicina no Einstein. É uma diversidade étnica muito grande. E segundo, que nunca tem um amigo pra avisar, né? Gente, esse meme é legal, mas será que a gente não vai passar vergonha? Será que dizer que ir de helicóptero na faculdade não é meio cringe? Não é verdade isso. Não pode ser verdade isso. É óbvio que isso é zoeira. É óbvio que ninguém ia gravar um vídeo. Não é zoeira, Guga. Não é zoeira. Que alguém vai se queimar. Não é meme. Isso aí deve ser zoeira, cara. Não é, cara. Vamos é zoar verdade. o Einstein, o Albert Einstein. Vamos fazer uma piada. Aí pegou o cara mais coxinha, pegou aquela garota mais padrão e fizeram os comentários mais idiotas. Aqui no Einstein de helicóptero, mano. Não, de helicóptero. Galera, não dá.
Vocês têm certeza que isso não é zoeira? Porque a gente está caindo em alguma zoeira. Isso aí é a intenção dessa... Tem uma garota, quando começou, eu achei que era uma atriz, uma influenciadora, que ela é loirinha, e que ela faz uns vídeos exatamente nessa pegada. Como ela tem uma cara de patricinha, né? Esse estilo, todo mundo acha que a loirinha do olho claro é a patricinha, ela faz esse tipo, já que as pessoas têm esse estereótipo. E aí ela grava uns vídeos falando que, o meu prédio, o heliporto, não tá funcionando, eu não consigo mais chegar no meu prédio, porque o heliporto... Eu não sei se você já viu, essa garota viraliza o tempo inteiro, o choquei da ela achando que é verdade. E não é verdade. É um personagem. O Guga está chocado. O Guga está chocado com a cringeidade das pessoas ricas da cidade de São Paulo. Você está muito tempo longe dessa cidade, Guga Noblar. É muito estúpido para ser verdade. Pois acredita. Põe a fé. A Laura Couto, da nossa produção aqui, falou que tem amigos que é desse jeitinho aí, que é isso aí mesmo. É verdade. Não mas eles não gravam. Não é tão fácil. Esse daí tá bom demais para ser verdade. Sabe aquela coisa que é boa demais para ser verdade? É essa daí. Mas se for verdade, vergonha de vocês todos, né? Enfim, e vergonha do hospital também, que queimou o filme do Albert Einstein. O Guilherme Pato diz, pior que não é gente, rico é cringe pra caralho. O Alexandre Pimentel falou, menos a Luísa que está no Canadá, pô, esse meme é velho, hein? Eu tava na Paraíba enquanto esse meme. O Thiago, eu fiz na Unisquina, é óbvio que meu nome tá no Serasa. A Samantha Alves, eu faço medicina no Einstein, mas meu cérebro ficou em outro lugar. A gente vai trazer mais vídeos dos amigos da Laura Couto aqui para o nosso programa. Dito isso, Guga, a gente ontem falou aqui sobre o empreendedor mestre. Empreendedor mestre. Que o nosso Eduardo Moreira lançou esta semana. Na semana que vem tem a primeira aula. Tipo, a semana que vem é a primeira aula, né, Laura Couto? Dia 29, mais conhecido popularmente como próxima quinta-feira, o Eduardo Moreira vai ter a primeira aula, a aula inaugural do Empreendedor Mestre. E aí, teve gente no chat falando, mas não sei o que, de coach financeiro, é exatamente o oposto. E por isso, nós trouxemos para vocês fazerem a comparação alguns coaches financeiros muito legais pra gente lembrar como não ser antes de você fazer o Empreendedor Mestre. Quem é o primeiro coach que eu trouxe, Guga? Eu não fui entrevistado. Adivinha? É ele mesmo, Pablo Marçal, empresário, político, coach, influenciador digital e otário, que tornou-se conhecido por vender cursos de desenvolvimento pessoal, redução de dívidas nas redes sociais e por sua trajetória política. O Pablo Marçal tem 7,4 milhões de seguidores no Instagram. Vocês estão vendo aí. O curioso, Guga, é que o Marçal ensina a pagar dívida, mas deve 16 mil reais à União. Curioso, né? Você ensina os outros como é que melhora, mas não melhora. Tem o primeiro vídeo do Pablo Marçal, vamos ver aí o primeiro vídeo que a gente tem separado dele. Eu não fui entrevistado, eu fiz a entrevista. Eles avisaram, já vão te chamar. Eu agachei, igual o John Jones no UFC, coloquei uma mão no chão e abriu a porta. Eles falaram, o Pablo vai entrar. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, Michele. Quando... Aí ficou todo mundo assim, ó. É assim que a gente conseguiu. Eu consegui pregar assim. Aí eu entrei, isso aí é uma quebra de padrão. Ficaram todo mundo assombrado. Sentei, o problema já não era eu, o problema era eles. Porque eles estavam olhando pra mim e eu falei, agora a energia tá na minha mão, eu vou dominar. E aí comecei a fazer pergunta. Que esse maluco, mano? Imagina a galera se entre olhando e falando... Caralho, esse cara acabou de fazer, irmão. No WhatsApp, a galera no Zap, assim, comentando. Puta que pariu, Maria, tu viu o que ele fez? A galera no Zap comentando incrédula. A galera chocada. A galera gravou na hora, Teve uma vez que eu também fui no médico tirar o siso e eu não fiz a cirurgia. Eu que fiz a cirurgia no médico. Você que tirou o siso dele, é verdade. Os cursos do Pablo Marçal incluem 1000 maneiras de levantar dinheiro rápido, esse eu tô precisando, vou ver se o Edu vai ter uma aula dessa, e palestras como guia definitivo para quitar as dívidas, ensinam formas fraudulentas de ganhar dinheiro, além de não explicar nada sobre o mundo financeiro. Cada cursinho desse aí chega a custar 3 mil reais. Você vai pagar muito menos no Investidor Mestre e não é fraude, é realmente um curso de empreendedorismo para você
arrumar seus negócios, arrumar sua vida empreendedora. Em 2022, lembrando, né, quem é o Pablo Marçal, ele ficou famoso quando fez uma expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, e que precisou de uma intervenção do Corpo de Bombeiros, porque 32 pessoas ficaram arriscadas a morrer graças à excursão feita pelo Pablo Marçal. Mesmo assim, ele já disse ter escrito 45 livros de autoajuda e de como lucrar dinheiro fácil. Em 2010, ele foi condenado por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de banco. Ele captava e-mails que seriam infectados com programas invasores e consertava os programas usados pelos criminosos. Em 22, ele foi pré-candidato à presidência, mas a candidatura dele não foi homologada, porque o partido dele decidiu apoiar o Lula. Foi candidato a deputado federal, teve 243 mil votos, voto que só o cacete, mas sua candidatura foi impugnada. Ele foi investigado por crime de falsidade ideológica, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e foi alvo de uma operação em 2023 pela Polícia Federal. E o Marçal, só pra gente fechar o tema Marçal, eu vou mostrar outros coaches aqui pra vocês, ele é melhor do que o Ayrton Senna. Vamos ver o vídeo. Banco não, moço. O Senna não tinha avião próprio, não. O Senna não pilotava helicóptero Goiânia, não. Vamos tratar o Senna agora, pôr ele no lugar dele? Que Deus o tenha, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. Você acha que eu tô modelando o Senna para escrever os livros que eu escrevo? O Senna nem teve filho, eu tenho 4. O Senna nem teve filho. Calma aí, cara, eu tive 4. Sendo assim, então a gente tem que ouvir mais os ensinamentos do MC Catra, né? Que teve... Quantos filhos teve o MC Catra? 20. Aí é Deus. Pablo Marçal, Guga. A pessoa vai gastar 3 mil reais no curso Pablo Marçal ou vai vir fazer o investidor mestre, o nosso empreendedor mestre aqui para aprender de verdade como vir empreendedor? É um selo maluco, irmão. Quer entrar girando na hora que foi ser entrevistado para um emprego novo? Você imagina, vai no banco, pedir dinheiro no banco, empréstimo no banco, entra na sala da gerente assim, rodando. Não tem condições. Esse sujeito não dá para levar a sério. E aí, além dele pilotar avião, ter 45 livros de autoajuda que nunca ajudaram ele próprio pelo jeito, né? Porque o cara escreveu 45 livros de autoajuda, mas ele não se ajuda, né? A imagem que ele passa é a de um cara dodói que sai girando, feito um maluco, quando vai conversar com os outros, enfim, passa a imagem de alguém que está virando um personagem, alguém que as pessoas só escutam para rir e não para se informar. Então, vá atrás de quem tem credibilidade, que é o nosso querido Edu, e não atrás de um pateta como o Pablo Marçal. E esse sujeito é tão charlata que ele também diz que faz milagre. Tem um vídeo dele, procurem, que ele está numa igreja e ele tenta pegar uma cadeirante que está numa cadeira de roda, portanto uma cadeirante, ele tenta levantar, fazendo oração, como se fosse fazer o milagre de fazê-la voltar a andar. Ele quer ser uma espécie de Messias 2.0 também. Então até isso ele finge que faz milagre. Não tem como ser mais charlatão do que isso. Semana que vem, vocês aí nos nossos comentários, mandem pra gente sugestões de pessoas que a gente pode mostrar aqui. Manda no nosso chat lá, manda no meu Instagram, no do Guga, no nosso Zap, sugestões de outros coaches pra gente mostrar. Pra gente fechar hoje, a gente vai trazer mais semana que vem. Tem o Wendel Carvalho, que é um dos maiores coaches do Brasil, influenciador digital, tem 9 milhões de seguidores. Esse sujeito aí com essa barba esquisita, ele é dono da Protagon, um curso de 3 dias de imersão definido por ele como curso para sair da vida mediana e construir uma vida épica. Olha o precinho do curso, Guga, tá barato. O Diamond é 8 conto, por isso que você é mediano assim, né? Não, me ensinou a ser homem de verdade. Deu errado. O Wendel Carvalho, ele dá esse cursinho, é só baratinho, 8 conto o cursinho do Wendel. E aí ele ensina umas coisas tipo isso aqui que você vai ver agora, ó. Olha o que você aprende nesses cursos aí de 8 reais. Nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando pra eles, a cara, eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui. O grito da masculinidade. Eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui.
Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Pegaram um grito do Rambo, tá ligado? Dublado. Não é dele esse grito tá dublado. Pior que a galera se sente bem. Mais alto, mais alto! Entenda isso. Esse eles tiraram Game of Thrones. Todas as vezes que você tiver dúvida... Ô, Vitinho, te dá um grito da masculinidade pra mim aí, por favor. Não, posso te fazer uma pergunta antes? Pode. Você tá com o anel do Wendel aí? Faz o grito da masculinidade pra mim, Vitinho. Dá o seu grito da masculinidade. O seu, Guga, dá o grito da masculinidade aí pra mim. Gente, se você fazer esses cursos aí de 8 mil reais, você vai aprender essa baboseira aí. Então, por isso, fica aqui o reforço no nosso último, os garagulejos finais deste programa. Você precisa fazer o nosso empreendedor mestre. Começa semana que vem a primeira aula. É barato, é um MBA completo, não é essas putaria de ficar aprendendo a dar grito da masculinidade, de ficar aprendendo. Não é isso que você vai aprender aqui. Foi fake. Foi fake. E se você espera aprender isso aqui, você não vai aprender. Você vai aprender como ser um empreendedor de verdade, com o nosso Eduardo Moreira, baseado em ciência, baseado na experiência que o Edu tem de gestão, nas empresas que ele já passou, no próprio ICL. Vamos ouvir o recado do Edu, que não tem gritinho de masculinidade. Vamos ouvir o Edu. É muito difícil a sua empresa sobreviver no capitalismo, mas não é impossível. Para você conseguir isso, você precisa de uma série de competências, como saber fazer um bom plano de negócios, de vendas tradicionais e de marketing digital, entender de contabilidade, de finanças corporativas, saber escrever bem um texto, fazer uma apresentação, coisas que podem ser ensinadas. Não por um coach de final de semana ou por um desses gurus falsos de internet que prometem um monte de coisa que são impossíveis de cumprir, mas fazendo um curso de verdade. Eu tenho uma surpresa para vocês. A gente resolveu fazer esse curso. O melhor curso já feito até hoje no Brasil sobre empreendedorismo. Empreendedor Mestre. Um curso que vai trazer todas essas competências para as pessoas que participarem. A aula inaugural, gratuita e aberta para todo mundo assistir, com todos os conceitos básicos do curso, vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é muito simples. Só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. roleicl.com.br. Vou te pedir um favor. Depois de se inscrever, chame teus amigos e amigas para participar também. A gente precisa vencer no capitalismo, hackeando o sistema e usando as regras dele. Dá para fazer. Eu vou ensinar no curso. E se vocês não se inscreverem, aqui é a marca de terrorismo. A gente vai botar esse pessoal aí fazendo grito da masculinidade pra vocês aí. Então a gente, tem quase 6 mil pessoas vendo esse programa ao vivo. E se você tá vendo esse programa depois, roleicl.com.br. Por favor, se inscrevam, participem, sejam pessoas inteligentes. O Rodrigo falou aqui, pior que esse menino que tá gritando, tinha um canal no YouTube de um jovem místico. A piada é mais profunda. Mas com o Empreendedor Mestre você não tem piada, você vai aprender todos os segredos, os truques com o Eduardo Moreira e grande elenco do ICL. Então roleicl.com.br, se inscrevam, participem. Aguardando aqui, eu tô vendo aqui quem tá se inscrevendo aqui, depois eu vou falar aqui no programa. Guguinha, com isso, fechamos o nosso programa de hoje. Até segunda-feira com uma cacetada de memes do Carnagado na Avenida Paulista. Veremos o que vai acontecer, meu querido De Luca. Quem sabe vai ter gado indo parar atrás das grades. E amanhã é sábado! Vou dar um grito de sábado aqui. Até segunda-feira. Empolgação do Um beijo para todos. Graças a Deus, fica o meu grito de masculinidade aqui pra vocês também. Pra terminar o programa? Terminou o programa. Tchau, gente. Valeu. Até segunda-feira. Fomos. Acabou. Tchau. Fui. Eis uma verdade dura para você. A sua empresa está morrendo. Pois é, a gente nunca quer acreditar nisso. Mas no Brasil, a cada minuto, 4 empresas fecham as portas. No mundo, depois de 20 anos, mais de 80% das empresas não conseguem resistir. O difícil é entender por que as empresas morrem e criar um conjunto de conhecimentos que faça com que a gente seja aquele que foge da estatística.
e que consegue ter sucesso num jogo tão difícil. Eu resolvi criar um programa de empreendedorismo e negócios que nunca houve no Brasil. O programa Empreendedor Mestre. Um programa que vai ensinar marketing, finanças corporativas, técnicas de liderança, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa saber para conseguir hackear o sistema e vencer nas regras dele. Para você poder participar da aula inaugural desse curso, onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos gratuitamente, é só você se inscrever no link que vai estar aqui no Saiba Mais. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se inscreve agora, demora poucos segundos para se inscrever. E depois chame seus amigos e amigas para participar também. Conto com você lá.